Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaramos aberta a 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Natanael Jordão para fazer a leitura do versículo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos, capítulo 23 e versículo 1. Está lido, senhor presidente. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos o vereador Mauricinho Soares, sua justificativa de ausência no período de 18 e 19 do corrente mês, por estar em viagem a Brasília, realizando agendas no Congresso Nacional, no Ministério do Turismo, no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça e no Ministério da Educação, a fim de buscar recursos financeiros nas respectivas áreas para o nosso município. Também do vereador Mauricinho Soares, o projeto de lei ordinária número 15/2020, que denomina a Rua Isoldo Maus, no bairro Santo Antônio, no município de Joinville. Ainda do vereador Mauricinho Soares, o projeto de lei ordinária número 17/2020, que dispõe sobre a colocação de número de identificação nas viaturas da Guarda Municipal da cidade de Joinville. Do vereador Adilson Girardi, recebemos o projeto de lei ordinária número 18/2020, que denomina via pública a servidão Alfredo Brito, lateral da estrada Lagoinha, no bairro Morro do Meio. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador James Schroeder. Informo ainda que a ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 13 de fevereiro de 2020, não foi finalizada. Desta forma, será encaminhada para aprovação na sessão ordinária de amanhã, 19/2 de 2020, que já está quase 2022 aqui. Boa tarde. Horário destinado aos partidos. O MDB pediu para falar depois. O bloco parlamentar, PL, PSDB, PSB. O SD, Solidariedade, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Quero falar um pouquinho sobre o Cadastro Único, que é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios para a implementação de políticas públicas capazes de promover a melhorias das famílias. Devem ser cadastradas as famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo ou por pessoa que ganha até 3 salários mínimos de renda mensal total. Nós, que atuamos na proteção animal, no bem-estar animal, temos um uso bastante grande no Cadastro Único. São 1/3 das fichas de castração destinadas a famílias de baixa renda, que são disponibilizadas para a realização de castrações visando o controle populacional de cães e gatos no município de Joinville. Mas o CRAS ele não é só usado para a castração, ele tem diversas ações, através de tanto para o governo federal, governo municipal e governo estadual. Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Verde, apoio à conservação ambiental, Programa de erradicação ao trabalho infantil,
fomento, carteira do idoso, aposentadoria para pessoa de baixa renda, Programa Brasil Carinhoso, programa de cisternas, tão importante para o nosso meio ambiente, telefone popular, carta social, Projovem, adolescente, tarifa social de energia elétrica, para o custo bem mais em conta para quem ganha até 3 salários mínimos, passe livre para pessoas com deficiência e isenção de taxas em serviço público. O Estado de Santa Catarina também utiliza o cadastro único, gerando ainda mais demandas pelo CRAS. Aqui que eu citei são demandas do governo federal utilizadas pelo município. Por fim, também o nosso município utiliza os dados do cadastro único como base para seus programas sociais de habitação, saúde, esporte, assistência social, bolsas de educação e até para a castração de animais, como já citei. Como vamos entender tudo isso? Toda essa demanda, uma quantidade grande, são 10 senhas por semana em alguns CRAS. Outros até atendem 2 vezes por semana. Só que é uma verdadeira barreira, Imaginar-se que é para a população de baixa renda o serviço do Estado. Quem mais precisa do poder público dificulta isso aí. Essa semana até eu estive em uma reunião na Secretaria de Assistência Social, onde que nós tivemos ações que vamos planejar para que possamos sustentar e ajudar a comunidade, principalmente quem quer castrar animais através do mutirão. Mas eu vou passar através de moção também, e também pesquisamos através da nossa assessoria, como os municípios estão usando o CRAS. O Distrito Federal utilizou bombeiros para o cadastro único, para fazer mutirão, porque o número de servidor público é muito pequeno, que acontece no município, no nosso município. E o procedimento para você fazer no sistema um cadastro único, ele é muito moroso mesmo. Eu acompanhei um servidor público e vi a morosidade, mas não é a questão do servidor, é questão de todos os itens que tem que ser colocados nesse cadastro único. Aqui em Joinville, nós podemos usar através do mutirão, na qual nós conversamos com o secretário, tanto da SAMA como da assistência social, assim como é feito com o mutirão para o título eleitoral, para o cadastramento eleitoral, fazer também com o batalhão, o 62BI, para ajudar nessa ação. Em São Paulo, eu achei o mais interessante. Ele criou um site para agendamento do cadastro social. É um pré-cadastro que é feito e quando ele é agendado e a pessoa não precisa ficar 3 horas, 4 horas da manhã aguardando para pegar as 10 fichas. Muito legal, vereador Aragão, fazer isso aí. É um site onde é preenchido e 81% da população, eles conseguiram agilizar, assim como nós estamos fazendo agora para agilizar papel aqui na Câmara, pode ser feito também. Então, a pessoa entra no site, tem o agendamento presencial, mas tem o agendamento pelo site. Eu achei super interessante a ideia, Jaumei, para levar para o Poder Executivo. Criar um site onde a pessoa faz o agendamento, já sabe o dia que ela vai no CRAS. Ela não precisa ficar lá naquela fila esperando para ali ela marcar a data. Ela faz e preenche e tem todos o pré-cadastro dela. Então, lá, o servidor só vai verificar se realmente aquele cadastro, se confere os dados e ela leva o documento. Então, pessoal, para vocês verem que o cadastro único é algo de suma importância para a nossa cidade. Principalmente, eu, como luto pela bandeira da causa animal, é algo que eu batalho muito para que tenha mais agilidade, para que nós possamos castrar ainda mais animais nos bairros da cidade. Obrigada. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC. PDT. PROS não se encontra. PSD. Vereador Fábio. Agora o bloco. Abre mão. Bloco abre mão. O MDB. Não vão falar? Já foi.
Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei complementar número 48/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que acrescenta o parágrafo 4º do artigo 33, que altera a parte do 1º, do 3º, do anexo 6º, requisito urbanístico para parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, área urbana da lei complementar número 470, de 9 de janeiro de 2017, com os pareceres favoráveis com substitutivo e emenda. Ele abriu mão. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária, número 137 de 2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, do MDB, que institui o Dia do Município da Conscientização do Síndrome de Tourette no calendário oficial de eventos do município de Joinville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação e moções. Aqui já está. Posso. Requerimento número 7 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador de Joinville, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 205 do parágrafo 1 do Regimento Interno, que vem requerer a vossa excelência, após a aprovação no plenário, a retirada do projeto e a resolução 12 de 2018. Gabinete do Parlamentar, vereador Jaime Evaristo. Requerimento 8 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador de Joinville, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a vossa excelência a retirada do projeto de lei 12 de 2020, Gabinete do Parlamentar, 13 de fevereiro de 2020, assinado eletronicamente, olha só, Fábio D'Alonso, do PSD, vereador, desta casa. Tá chique o negócio. Requerimento 9 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 205 do parágrafo 1 do Regimento Interno, vem requerer a vossa excelência a aprovação no plenário a retirada da moção 25/2020, Gabinete do Parlamentar, Richard Harrison, vereador dessa casa. Não precisa discutir. Só a retirada, né? Requerimento 11 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador abaixo assinado, usando o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a vossa excelência a aprovação do plenário a prioridade da deliberação da moção 17 de 2020, de 23 de 2020, Gabinete do Parlamentar, vereador Cláudio Aragão, do MDB. Esse requerimento de prioridade precisa ser votado, né? Volta a espelhar ele ali, por favor.
Isto, vereadores, enquanto eu estava espelhando ali a moção, é o requerimento 11/2020, em discussão o requerimento. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permanecer como estão, ao contrário se manifesta. Está aprovado. É para discutir uma moção que é nossa, né? Moção número 17. Peço ao vereador James Schroeder que faça a leitura da emenda. Não está espelhado? A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, do MDB, parabeniza a Associação Fraterna Arca da Aliança pela realização da 30ª edição do Queremos Deus. Em discussão a moção. Vou fazer uma discussão dessa matéria. Queria que o vereador James assumisse a presidência. Concedo a palavra ao presidente desta casa. Presidente James, vereadora Tânia, vereadora Iracema, colegas vereadores, o público presente, o telespectador da TV Câmara, os nossos internautas, funcionários dessa Casa de Leis. Senhor presidente, vereador James, nesse momento, a Associação Fraterna Arca da Aliança, ela é uma entidade de leigos consagrado ali no bairro João Costa. Ela chegou ali na década dos anos 90, e ali, 80 ainda, e ali se instalou. E dali em diante, há 30 anos atrás, a contar da data desse carnaval, a Arca da Aliança promove, vereador Fábio D'Alonso, o 30º Queremos Deus. Esse evento, ele é lei municipal, dessa casa também, mas o que é mais importante desse evento? E eu tive a oportunidade de participar das 30 edições. Nós começamos esse evento lá, de repente, com 100 pessoas, ou menos ainda debaixo de uma lona preta. Isso já faz 30 anos, vereadora Tânia, a senhora conhece bem o evento. Fez cobertura quando trabalhava na televisão. Então, esse evento dá gosto de participar e de incentivar. Eu conversava com Elias semana passada na minha casa, com um grupo de pessoas, fizemos uma reunião na minha casa, e um grupo de pessoas para ajudar no Queremos Deus. E várias pessoas à disposição, o vereador Lius, de contribuir, de participar com esse evento. E eu também convido, fica o convite aqui também, para todos os colegas vereadores, para participar. É um evento que começa às 14 horas, de sábado de carnaval até a terça-feira, e sempre termina às 23 horas. E sempre às 19 horas tem a Santa Missa também, quem quiser participar com a família. Mas o que é mais importante, vereador Cláudio Aragão, nesse evento? Ou seja, público-alvo, vereador Pelé, 80% do público-alvo, passa aproximadamente de 15 a um pouco mais, 15 mil pessoas no evento na totalidade, nos 4 dias de encontro de Queremos Deus. Então, eu fiz essa moção para parabenizar, para cumprimentar a Associação Fraterna Arca da Aliança com muita alegria. Por quê? Se você faz algo de bom, se você promove o bem, se você promove algo que deixa as pessoas felizes, deixa as pessoas alegres e fala a verdade, você merece o cumprimento dos colegas vereadores e de uma moção aprovada nessa casa. Então, e eu também ali, nesse momento, vereador Adilson, nessa minha trajetória, eu sempre participei muito da Associação Fraterna Arca da Aliança. Foi uma escola para mim, foi uma escola. Eu conversava com o fundador, vou estar lá com o prefeito municipal essa semana ainda na Arca da Aliança, vamos estar lá conversando com o fundador, com a diretoria, com toda a Associação Fraterna, para um bate-papo legal, um café da manhã, se não me foge a memória, na próxima quinta-feira. Para quê? Para trazer
algo de bom para aquela comunidade. Aquela comunidade merece o nosso respeito. Aquela fraternidade merece o nosso respeito. Eles que estão, que importante isso agora, com várias casas. Vereador James, você conhece bem a entidade. Com várias casas, entre elas no Paraguai, e agora já estão chegando também na Europa com uma missão. Então, Bahia, também Minas Gerais, outras regiões, principalmente Blumenau, essa região do Vale, a Arca da Aliança hoje, ela já tem mais ou menos de 400 membros consagrados. Ela também que é a mantenedora da Rádio Arca da Aliança, que era a antiga radiodifusora, aqui também. Então, eles têm um trabalho voltado à evangelização e também ao lado social das comunidades. A Arca da Aliança, por muitos e muitos anos, por mais de 15 anos, ela também foi mantenedora do albergue aqui da cidade de Joinville. Depois, por um momento, não que deixou de fazer o trabalho, faz esse trabalho social ainda, porém, hoje não com o albergue. Mas com tudo isso que tem feito, ela também tem um grande público-alvo que tem uma contribuição mensal, que participa, que são sócios. Ou seja, é uma comunidade que merece o nosso respeito. E vejam, e eu queria convidar vocês, os senhores e as senhoras, colegas vereadores, nós vamos participar desse evento, e esse evento você vai ver só pessoas com sorriso, porque lá elas vão para evangelização. E mais ainda, falando da fraternidade da Arca da Aliança, o que é mais bonito? O que é mais bonito que eu vejo ainda nessa comunidade? É o que eles escolheram, para representar. Ou seja, né, o lema deles, o que eles são? Eles têm o carisma de carregar, para concluir, senhor presidente, de ser presença de Deus no meio do povo. Esse é o trabalho que eles fazem. Eles usam também um símbolo, né? Um membro aqui, um símbolo para simbolizar a fraternidade, uma cruz aqui, todos os membros, aqueles que moram na fraternidade e aqueles também que são comunidade de aliança ou membros comprometidos. Então, parabéns à Arca da Aliança. Você perseverar 30 anos no evento, Pelé, onde não tem cobrança nenhuma, nada, não se cobra nada. É um evento aberto para um público-alvo de 4 a 5 mil pessoas diário. Então, vocês merecem o nosso respeito, por isso que essa casa quer congratular, quer participar, quer cada vez mais homenagear, sim, a fraternidade da Arca da Aliança. A sua parte, com a benevolência do presidente e vereador James. Vereador, o mais importante de tudo isso é que leva a juventude para esse local, que a juventude abrace, porque nesse momento é melhor ter um jovem na igreja, eles fazendo esse trabalho, do que no carnaval. Nós sabemos hoje, não temos nada contra o carnaval, o que acontece é difícil. Então a comunidade Arca da Aliança está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo pela comunidade de Joinville e por muitas comunidades. Que continue esse trabalho. Esse trabalho a gente vê assim que está levando o jovem a abraçar essa causa. Isso é muito importante. Obrigado pela moção que o senhor está fazendo, e parabéns pela moção. Isso é muito importante, nós temos que elogiar mesmo, porque esse é um trabalho muito importante para a nossa cidade e como para o nosso estado. Parabéns, vereador. A reflexão que fica, vereador James, a reflexão que fica é você manter um evento aberto, público, sem... Não tem cobrança nenhuma de nada, de ingresso nenhum. Vereador James, 30 anos o evento se mantém e todo ano ele é mais organizado. E também agradecer o nosso bispo, Dom Francisco, que permite essa festa bonita da igreja, que não olha nesse momento, principalmente, todas as pessoas que vão lá são também de outros credos, porque é uma festa muito bonita, muito bacana. Claro que o público-alvo é direcionado, é católico, mas também está aberto para todas as denominações. Obrigado, vereador James. Obrigado, vereador Cláudio Aragão. Parabéns pela moção. Realmente uma atividade anual importantíssima já para a nossa juventude e tradicionalíssima. Devolvo os trabalhos à sua condução. Continua a discussão, a moção.
Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovada a moção do vereador Cláudio Aragão. É 17, né? Moção 17 de 2020. Não? Essa é a mesma? Moção 23, 2020. Peço ao vereador James Schroeder que faça a leitura da emenda. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, apela ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés, ao delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, senhor Paulo Norberto Queires, e à delegada regional de Polícia Civil de Joinville, senhora Tânia Arada, que envidem seus esforços no sentido de promover a descentralização de emissão de documentos de veículos e a habilitação para os bairros do município de Joinville. Conceda-me a palavra. Senhor presidente, novamente, vereador James Schroeder, esta é uma moção que é fundamental. E aí, vale nós que moramos, né, um mora no sul, no norte, no leste, oeste, vale aqui o apelo dessa casa e também coloco a moção à disposição para os colegas vereadores que quiserem coassinar e eu vou pessoalmente levar essa moção ao delegado-geral da Polícia Civil e conversei com a delegada Tânia. E era importante que nós, vereadores, também fizéssemos, né, que coletássemos assinatura. Eu vou pedir depois que o suporte, quem quiser coassinar. Porém, essa é uma moção que traz alegria para discutir, vereador Paraíba. Por quê, vereador Pelé? Naquela região onde o senhor mora, o vereador Pelé, o vereador Paraíba, o vereador Mauricinho, que moram na região ali, nós poderíamos descentralizar, vereador James, e quem sabe até falar com o executivo municipal, vereador Jordão. E aí serve para o vereador Jordão, o vereador Lio, o vereador Cláudio Aragão e os outros que moram ali na região Zona Sul também, ou os outros de outra região, ou na área central, aonde que esse serviço que é feito aqui na Rua Blumenau, no Detran, a nossa cidade, ela já cabe, esqueci de você, vereadora Tânia, minha vizinha do meu bairro, ela já cabe, vereadora Tânia, de nós instalarmos uma unidade de documento, por exemplo, nas praças de cidadania, nos terminais de ônibus. Esse é o nosso apelo. Já se faz em outras cidades a descentralização. Então, há um momento, me parece que há uma intenção do governo. O deputado Fernando Krelig, o vereador Richard, o deputado Fernando Krelig está conosco nessa batida, nessa busca, ou seja, já conversamos também, estamos conversando, e é importante que os vereadores conversem também com os espaços que têm em suas regiões, e eu não vejo dificuldade porque hoje tudo é online, vereador James, tudo é online. Então, hoje, por exemplo, eu fiz esse exercício, foi bem hoje, não foi combinado isso, foi bem hoje. Eu fui renovar minha carteira, né? Encontrei o doutor Iberê Condeixa lá, né? Velho amigo que nem dos outros lá, mas o doutor Iberê com uma saúde ainda, não tinha visto mais ele,
tempo do Luiz Henrique ainda, vereador James, que você conhece também. Então, eu fui lá, vereadora Tânia, lá no Detran. Fui, fiquei, aguardei. Mas é muita gente, né? Que tem que renovar a carteira, que tem que pedir o documento do carro. E se nós descentralizarmos, como existe agora a integração do sistema, como existe agora toda essa questão de mídia social que é muito mais fácil, então o nosso apelo é que descentralize esse serviço. Apesar que nós somos vereador, não somos deputado, mas é a Câmara de Joinville que está pedindo. Nós estamos pedindo porque isso eu tenho certeza que vai beneficiar a comunidade joinvilense. Então o nosso apelo é que se instale espaço do departamento do Detran, do departamento do Estado de Santa Catarina, aonde que ele é responsável. Também pelos documentos de carro, assim também como as carteiras de habilitação, nós possamos lá na ponta, e outros serviços, é claro, se não der para levar todos, né, mas que descentralize. Então nós vivemos num momento, se a gente olhar, né, vereadora Tânia, vamos olhar ali para o nosso bairro, nós que moramos ali no João Costa, nós sabemos aonde é o centro nervoso nosso, que é bem no terminal do Itaú. Ali não sei se é no jargão, a maçoca, a maroca, o polvão, ali a gente, né, ali o polvão nosso está ali. Como tem os outros bairros? Como tem não é bairro, né, é região. Vereador Lio, ali, eu vou falar da nossa região, ali começa, ali termina o Itaú, vereador James, ali começa Tuba, ali inicia o João Costa e ali inicia o bairro Fátima. É bem no entroncamento, é bem no semáforo. Então ali nós estamos falando com uma população, nas duas subprefeituras, de Sul e Sudeste, olha, correria o risco quase de falar de 230 mil habitantes. 230 mil habitantes por baixo, uma pela outra, 110, 115, 120, cresce muito, e a gente sabe que é essa região que está apontada para o crescimento, Nós estamos acompanhando muito bem lá, o vereador Lio, o vereador Jordão e o Cláudio Aragão, o novo empreendimento também que se instalou na Zona Sul, que é o condomínio industrial, que está em vias de acontecer, agora certo, para os próximos dias, que também se volta à geração de emprego naquela região. Sim, sendo assim, vereador James, é mais que necessário que nós instalamos um posto de descentralização, um atendimento, né, uma sala, um ambiente do Detran ali naquela região nossa. Não é? Vereadora Tânia, sua parte. Senhor vereador, até por questões de custo, de repente o Detran não tem condições de um local, né, de instalar, mas tem a delegacia do Fátima, que com certeza um local ali já tem a estrutura. Ótimo. Esse monte, que também está no centro, próximo ao terminal de ônibus. Ótimo. Isso a gente está falando da Zona Sul, né? Que é a nossa base. Mas é importantíssimo que se pense nisso. Mas parabéns. Obrigado, vereadora Tânia. Então, vereador James, o nosso apelo é para a descentralização desse serviço. Isso vai ser muito importante. Vereador James, a facilidade que nós temos que dar também, a opção, quanto mais opção nós damos na ponta, minha avaliação, pode ser que eu esteja errado, nós também tiramos um pouco de muitos carros no trânsito, que daqui a pouco o Joinville vai ter que pensar numa alternativa de trânsito. Sendo assim, nós também, como disse a vereadora Tânia, nós damos oportunidade das pessoas da região usar a bicicleta, usar o próprio ônibus local, agora nós já temos a linha local ali que faz a linha circular em volta do nosso terminal, mas não tem só no nosso, tem em todas as regiões, e quem sabe descentralizar esse serviço, botar também dentro de um shopping, eu acho que é possível. Já foi feita experiência em outros municípios, tem municípios pequenos, com todo o respeito, município com uma população menor, que está se levando uma unidade de Detran. Então, o nosso apelo é que para aquela região, para a região leste, para a região oeste, para a região sul e norte, pudesse então também a Polícia Civil fazer
esse trabalho, esse serviço para a população joinvilense. E o que é mais importante, que o deputado Fernando Krellig está com a gente e ele vai marcar uma hora, talvez não nessa semana, na semana que vem, para nós levarmos em mãos essa moção lá para o delegado-geral. Obrigado, senhor presidente. Devolvo-lhe a condição do trabalho, mas antes passo a palavra ao vereador Richard para a discussão da moção. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, primeiro, em respeito à vossa movimentação, buscando as assinaturas dos vereadores, eu assinarei também, mas o que quero falar aqui é fazer uma rememorizar o que falou o governador Carlos Moisés como plataforma de campanha. Nós vivemos em pleno século XXI, onde o mundo fecha de um continente ao outro negócios de bilhões de dólares sem um aperto de mão, apenas com decodificações e senhas para que possam fazer essas transferências, vereador Roque Matei. Vossa Excelência que conhece bem sobre isso. Um simples toque do Enter. E nós, em pleno século XXI, parece que os governos ainda insistem em ter domínio sobre os povos, sobre as pessoas, sobre coisas muito simples de se resolver. Já em alguns estados da federação, os documentos chegam na casa dos cidadãos, dos que contribuem. E aí, vereador Cláudio Aragão, Vossa Excelência está correto, é uma alternativa enquanto o governo não faz um movimento muito simples. Faça o documento chegar na casa do cidadão. Faça o documento muito rapidamente chegar na casa do cidadão. É simples, quando eu pago, o governo lê. Lê o pagamento, está ok, manda o documento para minha casa. Sabe, então essa coisa toda que nós... É louvável vossa moção, eu vou assinar, acho que é uma alternativa, mas definitivamente saiamos do conforto e colocamos os nossos profissionais dentro do governo, no CIASC, a desenvolver essa agilidade da entrega desses documentos, uma fábula de recurso, ou melhor ainda, por que os documentos chegar na casa do cidadão se o único documento que me interessa de fato é o certificado de compra e venda? O demais eu apresento no meu smartphone. Ou o que não tem é simples, recebeu o documento, assina o documento, apresenta. O doutor passou por uma façanha agora, o advogado da vereadora Tânia Larson, foi abordado pela Polícia Rodoviária, o senhor me permite que eu possa... As incoerências. Foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e pediram a ele o documento, não aceitando sequer a identidade, a habilitação que estava também no seu smartphone. Tinha que apresentar. Esse país parece uma comédia mesmo, né? Porque é impossível. Se apresenta uma lei federal. Aliás, presidente, eu quero sair um pouquinho do tema, mas é o que nós em breve teremos de debate aqui. Os bonitos, os deputados federais, os senadores, influenciam diretamente da vida dos cidadãos e por aqui não aparece para sequer explicar o que está acontecendo. Num momento breve, farei eu aqui o uso da palavra para falar especificamente sobre isso. Mas é exatamente isso que acontece. Então, nós temos hoje alguns milhões de veículos, alguns milhões de pessoas habilitadas dentro do estado de Santa Catarina e com um simples toque de Enter, todos podem receber isso em casa sem fazer essa farândula que parece interessar a alguém. Esse modelo de escravatura em cima do nosso povo, fazendo com que nós tenhamos que submeter ainda a ritos do século XV. Então, presidente, eu apenas coloco aqui a minha exposição, porque 30 anos permaneci na segurança pública vendo essa coisa acontecer. Já é fato receber os documentos em casa, é promessa, inclusive, do governador Moisés para o povo catarinense.
É promessa do governador Carlos Moisés entregar os documentos nas residências do cidadão catarinense. É só observar o que ele fez enquanto candidato a governador. Assino vossa moção para que eles possam compreender que existe uma movimentação política em Joinville e de respeito, e que ele possa, num tempo muito breve, fazer com que aconteça a chegada desses documentos na residência de cada um dos cidadãos catarinenses. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richer. Agora, o vereador Roque Matei. Boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite, vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu venho fazer coro às palavras do vereador Richard e dizer que apoio a moção, né? Mas o momento que nós vivemos hoje é um momento de modernidade, de fazer com que esse documento, né, chegue o mais rápido possível na mão do cidadão. E nós temos hoje tanta tecnologia que nós podemos colocar aí em uso, e a nossa preocupação é justamente a descentralização. Como é que isso vai funcionar, né? Então, se a descentralização poderia ser com terminais para emissão do documento, enfim, acho que tem que ter um olhar mais, com um olhar tecnológico, né? De fazer com que os documentos, após o pagamento das taxas, que eles cheguem o mais rápido possível na mão do cidadão, de uma forma onde a tecnologia possa ser utilizada. E hoje, né? Nós temos, dependendo do serviço que nós buscamos, vereadores, a gente tem hoje na palma da mão a tecnologia disponível, né, para receber, fazer transferências bancárias, enfim. Por que não receber um documento? E hoje, o Ministério da Educação está emitindo diploma eletrônico. Você recebe, vereador Iracema, o diploma de uma universidade eletronicamente. Se o diploma de uma universidade está sendo providenciado de forma eletrônica, por que nós não podemos emitir um documento de um veículo, um documento, enfim, esse documento que a polícia precisa fazer chegar na mão do cidadão, eletronicamente? Hoje, tecnologia nós temos. Mas, vereador Aragão, estamos juntos. Temos sim que fazer com que essa provocação chegue lá ao nosso governador, ao governo do estado, de forma que o cidadão sofra menos para conseguir retirar um documento ou fazer um documento. Era isso. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a moção 23/2020. Lembro aos colegas vereadores que depois irá passar a moção física, aqueles colegas que queiram coassinar, para que semana que vem a gente vai entregar ela fisicamente, então, para o delegado-geral. Moção 11/2020.
Peço ao vereador James que faça a leitura da emenda. Pedido de informação número 11/2020, referente aos cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Joinville, indagamos. Quantos cargos comissionados a Prefeitura Municipal de Joinville pode ter hoje? Quantos cargos comissionados a Prefeitura Municipal de Joinville tem hoje? Quantos cargos comissionados não estão preenchidos até a presente data? Declarar os cargos comissionados preenchidos até a presente data, bem como o nome dos nomeados, desde quando estão nomeados e quais as funções exercem na Prefeitura Municipal de Joinville. Assina a vereadora Iracema do Retalho. Em discussão, pedido de informação. Não havendo, em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Telespectador que nos acompanha em casa, nós estamos fazendo a votação votações dos trabalhos dos colegas vereadores, porém eletronicamente o sistema ainda está se habituando. Pedido de informação 12/2020. Peço ao vereador James Scherer que faça a leitura do pedido de informação. Quanto ao atendimento de animais pelo Centro de Bem-Estar Animal de Joinville, o CBEA, quantos animais foram eutanasiados durante o ano de 2019 sob responsabilidade do CBEA ou quantas clínicas contratadas pelo município? Quantos casos de TVT foram atendidos e tratados pelo CBEA ou clínicas contratadas pelo município no ano de 2019? Quantos animais atendidos pelo município através do CBEA ou clínicas contratadas pelo município em 2019 foram oriundos de atropelamento? Quantos foram os atendimentos de felinos no CBEA ou clínicas contratadas pelo município? Quantos foram os atendimentos a cães no CBEA ou clínicas contratadas pelo município? Quantos animais foram transferidos pelo município à Associação Abrigo Animal? Quantos animais do CBEA foram doados no ano de 2019 e dos animais adotados, quantos cães e quantos gatos? Assina a vereadora Tânia Larson. Em discussão, pedido de informação, a proponente vereadora Tânia, por 5 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Esse pedido de informação, na realidade, são questões importantes para a causa animal. Importante que a gente tenha esse domínio dessas informações para que a gente possa ver o que fazer de diferente em relação aos animais. Hoje, em via pública, você encontra muitos, mas você, às vezes, não tem esse número, principalmente em atropelamento. O atropelamento, se você olhar na mídia social ou através da equipe que a gente recebe, é diariamente solicitação de ajuda. Então, essas informações é importante para a gente medir e ver e cobrar de o que pode ser feito de diferente em relação à causa animal. Eu sei que, eu bato sempre na tecla, a microchipagem é um caso de suma importância de cães e gatos, além de ser utilizado como censo animal, que nós não temos, mas também é uma economia para o município em relação ao atropelamento. Por quê? O animal atropelado, se ele for microchipado, você pode simplesmente cobrar
do tutor. E assim não, se ele está em via pública, ele não é chipado, é responsabilidade do município. Então, esse pedido de informação que eu estou fazendo de várias ações em relação tanto ao atendimento do Centro de Bem-Estar Animal, mas também das clínicas conveniadas, porque alguns chegam nas clínicas e outros vão para o CBEA. E são informações que a gente vai fechar recebendo para a gente fazer um diagnóstico e ver aonde mais tem que agir e o que mais tem que cobrar. Obrigado, vereadora Tânia. Continua em discussão, pedido de informação. Não havendo em votação. Os vereadores que concordarem permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Pedido de informação da vereadora Tânia Larson. Pedido de informação 13/2020. Peço ao vereador Jaime Xeredo que faça a leitura do pedido de informação. Referente à obra do Rio Matias, indagamos: qual o novo prazo de entrega da obra? Existe um novo cronograma de execução da obra aprovado pelo Executivo Municipal? Caso sim, fornecer uma cópia. Quanto da obra já foi realizada? Indicar o percentual. Até a presente data, quantas notificações por descumprimento do contrato a empreiteira Mota Júnior Limitada recebeu? Quantos processos administrativos sobre a obra estão em trâmite? E qual é a atual situação de cada processo? Os aditivos dos contratos 305/11, 126/2014, 127/2014 e 136/2014 são pagos com recurso federal ou municipal. Caso sejam pagos com recurso municipal, tal recurso é ressarcido/reembolsado pela União? Existe contrato vigente com a empresa para fiscalização de obra? O contrato 305/11 tem por objeto a elaboração de projetos executivos e a obtenção de licenças ambientais de obras de macrodrenagem na subbacia hidrográfica do Rio Matias, bacia do Rio Cachoeira. Teve sua vigência encerrada em 9/7/2012 e, de acordo com os dados do Portal da Transparência, ainda existe um saldo a pagar nesse contrato de R$ 15.385,69. Sendo assim, questionamos: este saldo remanescente condiz com a realidade? Caso sim, explicar o porquê da existência do saldo. Caso não, explicar o porquê de a informação não estar de acordo com a realidade no Portal da Transparência. O contrato número 136/2014 tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviço de apoio à supervisão da execução das obras de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Rio Matias. Teve sua vigência encerrada em 27/8/2016 e, de acordo com os dados do Portal da Transparência, ainda existe um saldo a pagar deste contrato de R$ 7.679,04. Assim questionamos: esse saldo remanescente condiz com a realidade? Caso sim, explicar o porquê da existência do saldo. Caso não, explicar o porquê de a informação não estar de acordo com a realidade no Portal da Transparência. Assinam a vereadora Iracema do Retalho, vereador Ninfo Quene, vereador Odir Nunes, vereador Rodrigo Facchini e vereador Maurício Peixer. Está lido, senhor presidente.
Obrigado, vereador James. Em discussão, pedido de informação número 13 de 2020. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifestem. Está aprovado. Temos quórum? Tem, né? Pedido de informação 14 de 2020. Peço ao vereador James que faça a leitura do pedido de informação. Referente às obras de pavimentação, indagamos. Foi divulgada na mídia que 450 ruas serão pavimentadas em 2020. Essa informação é verídica? Dentre essas 450 ruas, estão incluídas as requalificações? Caso sim, listar os nomes das ruas e os bairros onde estão localizadas. De acordo com o planejamento da Prefeitura Municipal de Joinville, quais ruas serão pavimentadas em 2020? Especificar os nomes das ruas e os bairros onde estão localizadas. Todas as pavimentações serão custeadas com verba oriunda do financiamento / empréstimos auferidos pela Prefeitura Municipal de Joinville em 2019 e 2020. Caso sim, listar fonte dos recursos e valor total estimado de despesa com as referidas pavimentações. Assinam o pedido de informação a vereadora Iracema do Retalho, o vereador Maurício Peixer, o vereador Ninfo Kenny, o vereador Odir Nunes e o vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, está lido o pedido de informação. Em discussão, pedido de informação número 14 de 2020. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 15 de 2020. Peço ao vereador James que faça a leitura do pedido de informação. Sobre a fiscalização de maus-tratos e aplicação de penalidades da Lei Complementar 360, de dezembro de 2011, pergunto assim: em quantos casos de maus-tratos ou infração à Lei Complementar 360 foi apurado ser o infrator reincidente? Em quantos casos de maus-tratos ou infração à Lei Complementar número 360 foi aplicada a penalidade de proibição de aquisição, guarda ou tutela de animais de qualquer gênero ou espécie pelo período de 2 a 10 anos, prevista no artigo 63, inciso 5º. Assina a vereadora Tânia Larson. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Em discussão, pedido de informação, a proponente, vereadora Tânia Larson. Por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, público presente. Vocês não têm ideia da quantidade de denúncia de maus-tratos que a gente recebe e que a prefeitura recebe. No mínimo, são 50 por dia, fora o que vem para nós e nós enviamos ao Ministério Público.
E não pensem que morre ali, não morre não. Essa semana já recebi, fora também os boletins de ocorrência via delegacia que a gente faz, e volta e meia estou dando depoimento lá, porque a gente leva assim para os delegados, para as delegacias, para ser instaurado inquérito. Né? Só essa semana, da semana passada, nós tivemos 2 processos, onde 2 pessoas realmente foram penalizadas. Uma já foi marcada, a terceira que foi marcada a audiência, mas, pelo meu advogado, a gente já soube que ele vai ser penalizado, e a pena vai ser dura. Né? Então, por que a gente faz isso? Para que as pessoas adotem os animais com responsabilidade. Adotar sem responsabilidade é bom não tê-los, porque se tê-lo, o que a gente puder fazer para penalizar via justiça, a gente faz. Às vezes a gente não consegue através da SAMA, né? Porque tem todo um procedimento e tal. Mas quando a gente vê que o caso é grave, a gente não vai nem pela prefeitura, a gente vai direto pela justiça mesmo. Caso de animais abandonados, doentes, chamamos a polícia e fazemos todo o procedimento jurídico na qual realmente nós lutamos para que a pessoa seja punida. Doa a quem doer. As pessoas têm que aprender não maltratar os animais e se abandonar, pior ainda, né? A gente vai até o fim. Então, é normal, não digo, estou aqui representando a proteção animal, a causa animal, e isso a gente faz. Não somente eu como protetora, mas todo protetor, a maioria faz esse tipo. Inclusive, hoje eu recebi de uma protetora que ela entrou numa casa, deu um maior problema, foi ela e o tutor para a delegacia, só que quem vai responder o processo vai ser o tutor, porque realmente o animal estava doente na casa, acorrentado no fundo do quintal, sem água e sem comida. Então, é fato diário que a gente faz. É diariamente. Essa semana até está paradinho ainda, mas final de semana começa e vai os procedimentos que a gente faz jurídico. E isso a gente faz por amor aos animais. Continua a discussão. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o pedido de informação da vereadora Tânia Larso. Pedido de informação 16/2020. Peço ao vereador James que faça a leitura do pedido de informação. Sobre os cargos de supervisão e orientação escolar na rede municipal de ensino. Pergunta-se: foi aberto concurso público para supervisão e orientação escolar entre 2013 e 2020 para suprir a demanda e a necessidade da Secretaria de Educação? Quantos candidatos se inscreveram nos últimos 3 concursos públicos para cargos de supervisão e orientação escolar? Quantos inscritos nos últimos concursos públicos realizaram de fato as provas para as vagas de supervisão e orientação escolar? Quantos inscritos nos 3 últimos concursos públicos para supervisão e orientação escolar foram aprovados para tais vagas? Quantos aprovados nos últimos 3 concursos públicos para supervisão e orientação escolar foram chamados para assumir a vaga? Há professores da rede municipal ocupando hoje o cargo de supervisor e orientador escolar em função da falta de servidores para estas áreas? Assino o pedido de informação o vereador Maurício Peixer, o vereador Ninfo Koenig, o vereador Odir Nunes, o vereador Rodrigo Facchini e a vereadora Iracema do Retalho. Senhor presidente, está lido o pedido de informação. Em discussão, o pedido de informação. Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o pedido de informação 16/2020.
Pedido de informação 17/2020. Peço ao vereador James que faça a leitura do pedido de informação. Referente às cheias que atingiram a cidade de Joinville no início do mês de fevereiro e após ações de combate às cheias, solicito as seguintes informações. O que a Prefeitura de fato está fazendo para evitar cheias, deslizamentos de terras, ruas e casas alagadas? Há pessoas desabrigadas na cidade em função das chuvas no início de fevereiro? Qual o planejamento da Prefeitura para a limpeza de rios em Joinville? Qual a periodicidade da dragagem dos rios da nossa cidade? Qual o planejamento para a microdrenagem na cidade? Com que periodicidade são feitas as limpezas de boca de lobo? Como são preparadas as drenagens das ruas para receber melhorias como pavimentação asfáltica? Nas áreas alagadas que estourar a pavimentação, há um plano de recuperação? Quantas equipes de zeladoria e manutenção de bocas de lobo e desobstrução de valas, córregos e rios canalizados existem em Joinville? Quais os critérios para elencar regiões prioritárias na drenagem de valas e córregos e rios? Quais os critérios para elencar regiões prioritárias para a limpeza de bocas de lobo? Existe um plano de ação emergencial em caso de uma grande catástrofe climática? Assinam os vereadores Rodrigo Facchini, Iracema do Retalho, Ninfo Koenig, Odir Nunes e Maurício Peixer. Senhor presidente, está lido o pedido de informação número 17. Em discussão, pedido de informação. Não havendo, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Pedido de informação 17/2020. Agora a moção dos colegas vereadores. Moção Moção 11/2020. Peço ao vereador Jaime Schroeder que faça a leitura da ementa da moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da vereadora Tânia Larson, apela ao governo do Estado de Santa Catarina que avalie a possibilidade de estabelecer convênios ou designar servidores com formação técnica necessária para possibilitar a autópsia de animais mortos vítimas de maus tratos por envenenamento, levando os autores dos crimes à justiça,
bem como os fornecedores de substâncias proibidas, tais como o chumbinho. Está lida a moção, senhor presidente. Em discussão a moção, o proponente com a palavra, a vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não é somente envenenamento, maus tratos, mas vem o problema também de animais estuprados, né? Nós tivemos em dezembro uma cadela vítima de estupro e nós tivemos que, como os delegados estavam fazendo ação fora do município, em outros municípios de veraneio, nós tivemos que deixar em geladeiras nas clínicas por não ter onde colocar ou fazer o exame para provar realmente, né, que foi ocorrido. Mas realmente ocorreu as vias de fato com o animal, tomamos todos os procedimentos, mas para isso ter acontecido, nós tivemos, o delegado teve que solicitar ao Centro do Bem-Estar Animal, que às vezes está lotado, cheio de ações, ou a Unisociesc. É complicado, então é importante que se tenha, até conversei com a delegada Tânia Arada, ela me falou que hoje Joinville tem que ter, porque a causa animal ela é muito atuante, tem muitos maus tratos, muito problema de envenenamento, e precisa sim de um técnico, de um veterinário para fazer esse laudo, que eles não têm. Então, por isso que eu estou fazendo essa moção ao governo do Estado, solicitando a contratação ou convênio com alguma clínica ou a universidade mesmo, para que possa atender rapidamente esses delitos. Obrigado, vereadora Tânia. Continua em discussão a moção. Quer falar, vereador Jordão? Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifesta. Está aprovada a moção da vereadora Tânia Larson. Moção número 12, 2020. Peço ao vereador James que faça a leitura da ementa da moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção da vereadora Tânia Larson, apela à Prefeitura Municipal de Joinville que implemente, por meio de parceria público-privada, a utilização plena do prédio da Cidadela Antártica em sua preservação e revitalização para se transformar em um espaço verdadeiramente cultural e artístico. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Em discussão a moção, vereadora Tânia. Está despontando hoje, vereador. Bastante trabalho. Parabéns, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em relação à Cidadela Antártica, eu sei que até soube, né, que os portões para os artistas ele é aberto, mas a gente fala em privatização da importância, tipo a Expoville, que lá é uma área cultural, uma história para Joinville. E é importante a reforma, a restauração daquele ambiente. Não deixar ele naquele estado, mas que hoje tem muitas empresas, que eu tenho certeza, interessadas em assumir a privatização daquela área, vereador James. E é de suma importância, porque olha a história que nós temos naquele local, né? Com a Antártica. Quantos anos e o que se passou? Então, se fazer, de repente, uma área não somente cultural, mas, de repente, ser um local das cervejarias artesanais em Joinville, que são tão famosas aqui. Então, é mais uma opção para o município de lazer, de turismo, para que quando chegar os nossos turistas aqui, eles teriam um local até para que eles possam provar, degustar da nossa cerveja artesanais que hoje, né, estão espalhadas
mas quem sabe um local que seria para aquele local centralizado. Além, é claro, da área cultural com os nossos artistas, né, com a Semana do Teatro, com a formação de teatros, para quem sabe também não termos revelações de artistas do nosso município, né, a nível nacional. Então é importante a gente valorizar o local por isso, por ser um local assim de tanta história. Obrigado, vereadora Tânia. Continue a discussão, a moção da vereadora. O vereador Jaime Evaristo. O senhor quer falar? Não. Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como está, ao contrário se manifestem. Está aprovado a moção da vereadora Tânia Larso. Moção número 13, 2020. Peço ao vereador James que faça a leitura da emenda da moção da vereadora Tânia Larso. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção da vereadora Tânia Larso, apela ao Poder Executivo Municipal que promova a separação e a marcação da receita oriunda da aplicação de multas por maus tratos a animais, para que possa, ao ingressar na arrecadação municipal, ser direcionado ao projeto de castração de animais. Está lido, senhor presidente. Em discussão a moção, a proponente vereadora Tânia Larso. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, vereador Ninfo, é moção atrás de moção, mas é trabalho. Essa moção, na realidade, até foi uma sugestão de um servidor da prefeitura que saia da fonte 100 e vá para a fonte 200. Assim a gente tem condições de saber realmente, porque na fonte 100 é a mistura de todas as multas, né? Seja predial e outras. E assim a fonte 200 fica restrito para a causa animal e para que a gente tenha o controle da sobra e das multas também. É uma forma da gente controlar e fazer de fato as castrações visando o controle populacional de cães e gatos. Obrigado, vereadora Tânia. Continue a discussão. A moção 13/2020. Não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como está, ao contrário se manifestem. Está aprovada a moção da vereadora Tânia.
Moção número 14, 2020. Proponente, vereador Maurício Peixer. Peço ao vereador James que faça a leitura da ementa. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do vereador Maurício Peixer, parabeniza o padre Reginaldo Manzotti pela passagem do Jubileu de Prata de sua ordenação sacerdotal. Está lido, senhor presidente. Em discussão a moção, proponente, vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, falar um pouquinho porque eu coloquei essa moção considerando que o padre Reginaldo Manzotti não é de Joinville, de Santa Catarina, ele é de Curitiba, do Paraná, e hoje é a maior audiência de rádio do Brasil, se chama Padre Reginaldo Manzotti. E também de público na televisão, na TV Evangelizar. Ele idealizou esta TV e leva sempre uma mensagem boa, com músicas e também com a palavra de Deus. Testemunhos muito bons. Eu conheci-o pessoalmente antes de ser famoso, aqui no Centro Eventos Carl Hans, quando ele veio aqui num encontro. Foi quando conversamos a primeira vez, que ele estava iniciando o programa de rádio. E aí convidei-o para conhecer a Rádio Arca da Aliança Difusora, do qual eu tenho um programa lá. E depois ele entrou em contato com o diácono Elias e começou este programa na Rádio Arca da Aliança Difusora, que já vai fazer aí 10 anos, 11 anos no ar. Desde então, ele se tornou muito conhecido na cidade de Joinville, já veio aqui umas 2, 3 vezes, sempre lotando onde ele vai. E ele completou agora 25 anos de sacerdócio, e eu diria, pelo público que ele já tem em Joinville, pelos livros que foram vendidos dele aqui em Joinville, quando ele veio na livraria Curitiba, em sessão de autógrafo, ele já é uma personalidade aí, diria, joinvilense muito conhecido, até pela proximidade com Curitiba. É um padre fantástico. Quem escuta o programa dele das 10 às 11 na Rádio Arca da Aliança Difusora sabe quanto é bom e quanto faz bem para as pessoas. E é isso que é importante, de levar a palavra de Deus com seriedade, com correção e fazendo bem para as pessoas. Por isso eu parabenizo a Rádio Arca da Aliança por tê-lo lá, como também ele pelos 25 anos de sacerdócio, que não é fácil, é muito difícil se manter 25 anos num crescimento como ele tem de vida sacerdotal. E já famoso, né? E sabe que quando a pessoa se torna famoso, ela é muito também questionada e também discutido sobre qualidade. E ele se torna muito bom cada vez mais na sua vida pessoal e na vida como sacerdote. Então, parabéns a ele. E quando eu falo isso, é o povo joinvilense, católico, praticante e não católico também, porque tem muitos evangélicos que acompanham o padre Reginaldo Manzotti, como também tem muitos católicos que acompanham a Rádio 107 FM de Joinville, que é o primeiro lugar em audiência de Joinville, que é a Rádio 107.5. Que também acompanha, que é a rádio de maior audiência de FM na região em Joinville. Então, é a palavra de Deus, né, que é levada com seriedade. Então, parabéns aí ao padre Reginaldo Manzotti. Obrigado, vereador Maurício. Continua a discussão a moção. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifesta. Está aprovada a moção do vereador Maurício.
Probleminha aqui no sistema, vamos suspender a sessão por uns 3 minutos para restabelecer o sistema. A sessão está suspensa. Restabelecido. Moção 15/2020. Proponente, vereador Maurício Peixe. Peço ao vereador James que faça a leitura da moção 15/2020. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando moção do vereador Maurício Peixe, parabeniza a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville pela passagem dos seus 40 anos de atuação em Joinville. Está lido, senhor presidente. Em discussão a moção do vereador. Não havendo votação, os vereadores que concordam permaneçam como está, ao contrário se manifestem. Está aprovada a moção do vereador Maurício Peixe. Moção 16/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi. Peço ao vereador James Xereda que faça a leitura da emenda. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, e ao secretário municipal de Infraestrutura Urbana, senhor Romualdo Teófanes de França Júnior, para que, com a maior brevidade possível, seja executada a pavimentação asfáltica das ruas que dão acesso à Unidade Básica de Saúde da Família Dagoberto José de Campos, quais sejam a Rua Alberto Vince, a Rua Arthur Hille, a Rua Sebastião Jonck, a Rua Teresa Werner, a fim de melhorar o acesso à unidade, evitar a disseminação de doenças e infecções alérgicas, pulmonares e respiratórias decorrentes do excesso de pó existente nas ruas sem pavimentação, bem como propiciar mais saúde e qualidade de vida aos munícipes que se utilizam dos serviços de atenção básica de saúde oferecidos pela UBSF Dagoberto José de Campos. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James Xereda. Em discussão a moção do vereador Adilson. Não havendo votação, os vereadores concordam, permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovada a moção do vereador Adilson Girardi.
Moção 17/2020, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Acho que essa é a mesma, né? Já foi votada. Moção 18/2020, de autoria do vereador Richard, do MDB. Peço ao vereador James que faça a leitura da ementa. A Câmara de Vereadores de Joinville, acatando proposição do vereador Richard Harrison, apela ao governador do Estado de Santa Catarina que reveja o índice do reajuste oferecido, tendo em vista que os policiais e bombeiros militares, em razão dos 6 anos sem reposição, culminou com uma perda de 40%. Está lida a ementa, senhor presidente. Em discussão a moção. Proponente, vereador Richard, por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e quem nos acompanha pela TV Câmara. Aos meus amigos policiais militares, tenho certeza que esse vídeo chegará à Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. E eu quero aqui, presidente, primeiro agradecer a cada um dos legisladores que conjuntamente assinaram essa moção, encaminhando ao governo do Estado. E eu, como sempre falo, eu acompanho e sigo números e exemplos. Ontem, quando falava sobre a questão inflacionária, este governo do município, pelo menos nos 4 anos que me coloco à disposição da comunidade enquanto legislador, foi muito fiel ao que a inflação apresentou. E os servidores do Estado, do município de Joinville, na reposição inflacionária, receberam o que era de direito e devido. Ao contrário do governo do Estado, eu aqui não quero culpar o governador Carlos Moisés, só porque essa posição de governar o Estado assumiu para si ele, sabendo das dificuldades que tinha, porque o Estado deficitário, com os números transparentes, obviamente precisava, sim, de um plano de desenvolvimento de políticas públicas do Estado. Mas, como sempre, esse país nunca busca o voto a um determinado ideário, a um determinado projeto. Vota sempre com a emoção e no que é modismo e no que é circunstancial. A exemplo do governo federal, que desde o Caçador de Marajá ao mito, votamos sem uma observância estratégica de administração da pátria amada. Então, presidente, ao governador Carlos Moisés, chefe maior do Estado de Santa Catarina, que possa compreender as necessidades de se manutenir a segurança pública, haja vista a existência e a necessidade do material e dos recursos humanos para que possamos fazê-lo. O Estado vem, ao longo dos 32 anos, reduzindo o efetivo da Polícia Militar de uma forma, diria eu, preocupante. Não é uma realidade em todo o Estado de Santa Catarina, mas este município, que tem a maior população do Estado de Santa Catarina, os maiores índices de violência contra a pessoa, contra o patrimônio, acontecem no nosso município. E ao longo de 32 anos, o efetivo da Polícia Militar reduziu pela metade.
fato que comprova a fala que venho sempre e redundantemente falando, que o que falta para o país e para o Estado, principalmente, é um plano de desenvolvimento das políticas públicas e de como faremos isso no escalonar do tempo. Haja a condição democrática de cada governador, cada chefe de Estado, presidência da República, prefeitos municipais, ter um compromisso de administrar isso sobre 48 meses. Então, para que possamos nós compreender a aposta que fez o governo nos 6 meses, oferecendo às entidades de classe 12,5% para pagar isso em 4 anos, quando a perda estimada salarial daqueles que desenvolvem a segurança pública do nosso Estado está em 40%, segundo dados e as orientações financeiras que fizeram com que as entidades de classe, Polícia Militar, e eu não estou falando apenas da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícia, as forças da segurança pública que mantêm a ordem e a segurança pública dos cidadãos catarinenses. E é preciso essa concentração das câmaras municipais de todo o Estado de Santa Catarina, não apenas dessa, porque nós aqui fizemos o nosso papel e, em conjunto, os 19 vereadores coassinaram essa moção para que pudesse chegar ao governo do Estado. Então, senhoras e senhores parlamentares, dentro das conexões políticas partidárias que cada um dos senhores tem com os deputados estaduais, com os seus deputados federais, que possam fazer as pressões necessárias para que o governo possa, a exemplo do governo de Minas Gerais, que anunciou o Romeu Zema essa semana, um reajuste à classe da segurança pública daquele Estado de 40%, reconhecendo o déficit e reconhecendo a atividade que cada um deles faz na manutenção da ordem e da segurança pública de cada um dos cidadãos. Obrigado, vereador Richard. Continua a discussão, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos honram com a sua presença, quero aqui registrar a presença do Curió, grande líder da zona ali, daquela região do Iririú, e aventureiro, e também aos funcionários desta Igreja Casa. Vereador Richard, eu quero parabenizar Vossa Excelência, até porque entendo que a nossa corporação, a corporação que nos orgulha, que é a Polícia Militar. Se nós analisarmos no Brasil, com certeza, vereador Fábio D'Alonso, a nossa polícia talvez do nosso Estado é a que tem menos corruptos. Todos os dias a gente, professor Roque, veja nos jornais, na televisão, 4, 5, 10, 12, até coronel sendo preso por extorsão, por criação de grupos até de extermínio. E a nossa polícia aqui de Santa Catarina é um exemplo. Mas, no entanto, a nossa polícia, ela não é reconhecida. E eu quero dizer com muito orgulho que eu fui professor da formação em 84 de cursos para a Polícia Militar. Mas acredito que o governador, que não votei neste governador, não votei no governador, deve seguir o exemplo do empresário Zema, de Minas Gerais, que pegou o Estado arrasado e que está colocando em dia as contas. Eu acompanhei a entrevista dele na Globo News, e que homem capacitado, e que nem no palácio mora. Agora aqui o governador que se instalou faz shows. Viram os vídeos aí? Shows. Regado ao bom vinho.
pago pelo contribuinte. Ou não é verdade? Um cara que é militar deveria ter ao menos, e que muito bem aposentado, ganha R$27 mil com 49 anos, e aí vai com certeza, pelos bons vinhos que toma, pela boa alimentação que teve, vai viver até 90 anos, e a sociedade vai pagar 50 anos de previdência social e do salário dele, que não contribuiu para isso. Essa é a realidade do Brasil. E aí o que nós queremos? Um povo mais pobre, mais ignorante e uma polícia menos preparada. Mas fazendo essa reflexão, nós vamos conversar com os nossos deputados. Mas da mesma forma, vereador Richa, eu gostaria que Vossa Excelência, como líder do governo, que ouvisse também o clamor dos funcionários públicos e que Vossa Excelência também cobrasse do Executivo a abertura de um canal de conversação com os servidores públicos. É muito fácil falar da casa dos outros e não fazer a lição da minha casa. Eu tenho a certeza que o vereador líder vai abrir um canal, então, de comunicação e também conclamar os pares desta casa que dão sustentação ao governudo para irem até o prefeito pedir que abra ao menos um canal de comunicação com o nosso servidor. Vereador Richa, vou votar e parabéns, todas as câmaras devem fazer essa manifestação. Porque se nós temos uma corporação que nos orgulha, é a nossa Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em discussão a moção, não havendo em votação, os vereadores concordam, permaneça como está, os contrários se manifestem. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras e senhores vereadores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.